Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Vida em Família. Que alegria chegar até você. O meu objetivo é ajudar você a resolver os problemas do cotidiano da vida familiar. O programa pode ser assistido também pelo YouTube da TV Evangelizar. Basta você ir lá, YouTube TV Evangelizar Oficial, e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça também de seguir o Instagram Evangelizar TV. Esse programa só está começando e eu estou aqui com você no Vida em Família. E o tema do programa de hoje é sobre os métodos naturais e os métodos contraceptivos. Para você que quer cuidar da sua saúde, você mulher que precisa cuidar de si mesmo, os métodos hoje, tanto naturais quanto os contraceptivos, vão desmistificar muitas coisas e mitos que tem aí na nossa sociedade. Por exemplo, se você tem endometriose, se você tem SOP, só pode se tratar se for com anticoncepcional. Quem disse isso? Eu quero espaçar uma gravidez e por isso eu preciso colocar um método contraceptivo. Mas você já ouviu falar que existem métodos naturais que te ajudam, por exemplo, a espaçar uma gravidez da outra? Você já ouviu falar que os métodos naturais ajudam na autoobservação da mulher e identificar problemas de saúde? Se você nunca tinha ouvido falar disso, o programa é para você. O meu convidado, ele é médico e especialista no assunto e vai tirar todas as suas dúvidas aqui no nosso programa. Falando de vida familiar, saúde, também precisamos sempre pensar na educação dos nossos filhos. Desde um espaçar de um para o outro, a quantidade que teremos, precisamos focar também na importância de educar bem aquelas almas que Deus nos confia. É por isso que eu desenvolvi o método Meu Filho Bilíngue. Eu, Fernanda Zapparoli, vou ensinar inglês para o seu filho de 3 a 12 anos. Para isso, basta você entrar no meu Instagram, Fernanda Zapparoli, ou meu Instagram, o Meu Filho Bilíngue, e você terá acesso a essa assinatura anual, onde ele receberá o material didático e também as aulas com edição lúdica voltada para o mundo infantil. Eu desenvolvi um curso em que seu filho vai aprender inglês comigo, de verdade. São mais de 100 aulas gravadas, onde ele vai aprender inglês com uma criança americana. Além disso, seu filho terá acesso a um material inédito no Brasil através das apostilas English Book Kids. No método Meu Filho Bilíngue, seu filho vai aprender inglês de verdade, as cores, traçados, alfabeto, vocabulário de inglês nativo. Entre agora no Instagram O Meu Filho Bilíngue e adquira assinatura anual. Você pode parcelar o curso em 12 vezes no cartão de crédito. Se seu filho tem entre 3 a 12 anos, invista nele. Essa é a melhor idade para aprender inglês. Inglês é o idioma universal e pode garantir grandes oportunidades para o seu filho. Não desperdice essa chance. Adquira já o método Meu Filho Bilíngue. Entre no link do meu Instagram, Meu Filho Bilíngue, e garanta essa oportunidade. Inclusive, as aulas serão gravadas com edição lúdica, imagens e cores para ajudar o seu filho a assimilar tudo que eu estou falando na aula 100% em inglês. É a sua chance, não perca, estou esperando por você. E agora eu quero convidar você a peregrinar junto comigo, a minha família, o Padre Lucas, para os Santuários Marianos em março de 2024. Vamos conhecer Galileia, começando nossa peregrinação pelo Monte Tabor, a Basílica da Anunciação, onde o anjo anunciou a Nossa Senhora. Vamos a Caná da Galileia, onde foi feito o primeiro milagre de Jesus. Conheceremos a região do Mar da Galileia, Cafarnaum, e renovaremos as promessas do batismo no Rio Jordão. Em Nazaré, vamos rumo a Jericó e tomaremos banho no Mar Morto. Já em Belém, visitaremos a Basílica da Natividade, local onde Jesus nasceu. Conheceremos o Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações e depois daremos início à Via Sacra até a Basílica do Santo Sepulcro, onde foi colocado a cruz de Jesus. Peregrinar é fazer uma imersão na fé católica. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil, realizar o seu sonho
é a nossa missão. Eu espero por você para juntos conhecermos esses lugares maravilhosos. Nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já com o Dr. Eduardo Honorato, que será o nosso convidado e vai nos ajudar a desmistificar esses tabus e mitos e cuidar da saúde da mulher. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Estamos de volta aqui no programa Vida em Família para ajudar você, mulher, a cuidar da sua saúde. Você que é casada, que precisa ter esse olhar para si também, porque quando você se cuida, você tem mais força, energia para cuidar do marido, dos filhos. E no programa de hoje eu estou com um convidado muito especial, o Dr. Eduardo Honorato, que é médico obstetra, ginecologista, consultor do método natural Creighton Model System e especialista na Naprotechnology pelo Instituto São Paulo VI, em Omaha, Nebraska, Estados Unidos. É ele quem vai nos ensinar sobre os riscos que nós corremos, nós mulheres, né, ao usar tratamentos ineficazes e certeiros. Por isso que a gente vai falar um pouco dos métodos naturais, dos métodos contraceptivos, mas eu quero focar na saúde da mulher. Tantas enfermidades que têm assolado, né, as mulheres, quais são possíveis tratamentos que vão de fato tratar e curar. Doutor Eduardo Honorato, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui para falar da saúde da mulher, que é o que eu vivo, né? Enfim, e eu sempre falo que por ter a minha esposa também como paciente, isso aí me ajudou bastante a ajudar as minhas pacientes. O doutor Eduardo é casado com a Tami, tem aí lindos filhos, é uma família inspiradora. Eu convido você a segui-los no Instagram, vocês vão se inspirar e admirar os bastidores da vida do médico, né, do doutor Eduardo Honorato. E para começar é o seguinte, doutor, o número de casos de mulheres diagnosticados com endometriose, com SOP, tem aumentado cada vez mais. Nos últimos 10 anos, o índice assim, foi um salto muito grande. E tem-se a colocar como tratamento o anticoncepcional. Eu gostaria que o senhor falasse a sua opinião. O senhor acredita que esse é o método mais eficaz? Na verdade, virou, eu digo, uma pandemia de doenças inflamatórias, né? Que endometriose e a síndrome dos ovários policísticos são doenças inflamatórias e aumentou muito a incidência. No meu consultório, realmente, é muita paciente sofrendo com a endometriose e tem uma relação muito forte da síndrome dos ovários policísticos, a gente fala de SOP, então muitas vezes a gente vai falar SOP só, com a endometriose. Por exemplo, a cada 2 mulheres com SOP, uma tem endometriose. Então, quer dizer, são casos que muitas vezes estão na mesma mulher. Mas o que a gente aprende na residência, lá quando a gente está estudando, é passar o anticoncepcional para essas 2 situações. Mas o anticoncepcional, ele não vai tratar nenhuma delas. Por exemplo, no caso da SOP, o anticoncepcional ele tende a piorar, porque ele vai piorar a resistência insulínica, que é a patologia de base da SOP. Então, muitas vezes a mulher ela vai ficar dependente do anticoncepcional, achando que está tratando, e quando ela interromper o uso, os sintomas vão voltar. No caso da endometriose, o que é que mais incomoda a mulher? São as dores pélvicas. Mas o anticoncepcional, ele não vai desinflamar essa mulher. Ele vai fazer como uma espécie de band-aid, vai tampar a ferida e ela muitas vezes vai ter a falsa impressão de estar melhorando, mas ela não vai ter o ciclo. Então, se ela não tem o ciclo, não tem o sangramento menstrual, ela não vai ter cólica. Mas quando ela parar, interromper o uso, ela vai voltar a sentir tudo. Então, não é um tratamento, é uma espécie de bloqueio do ciclo, enfim, para tentar amenizar somente os sintomas. Qual seria um tratamento eficaz em casos dessas doenças inflamatórias? Então, é importante que tenha um acompanhamento multidisciplinar. Precisa ter um acompanhamento de nutricionista para cuidar da alimentação, porque o intestino ele tem uma base fundamental no tratamento, na desinflamação, tanto da endometriose quanto dos ovários policísticos. A atividade física é fundamental. Então, aquelas coisas básicas que a gente fala, comer bem, viver bem, atividade física, dormir bem, manejo do estresse, isso é fundamental para desinflamar. Então, é a primeira coisa que tem que ser feito e muitas vezes depende da paciente, somente da paciente. A gente orienta, mas ela tem que fazer. Associado com a dieta, atividade física e esse manejo do estresse, entra a suplementação e algumas medicações com ação anti-inflamatória que vão ajudar, de fato, a desinflamar e realmente
Depois que a paciente começa o tratamento, não tem uma até hoje que não teve melhora. É interessante o senhor falar que eu me recordo quando eu fui diagnosticado com endometriose, lá nos meus 20 e poucos anos, um dos métodos que eu usei foi atividade física, alimentação, eu não usei o anticoncepcional. E a minha médica me dizia que na minha gravidez, quando eu me casasse, tivesse filho, limparia e seria, digamos que, o tratamento mais eficaz para mim. E de fato, quando eu tive meu primeiro filho, Giuseppe, depois que ele nasceu, eu nunca mais tive endometriose, nem aquelas dores que eram assim, né, muito fortes, intensas. E de fato, eu percebi uma grande mudança na minha saúde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão agora, a gente entrar, sobre a chegada da criança, né? Então, os casais, muitas vezes, eles tendem a ver essa chegada do filho como um problema, né? Como algo que vai atrapalhar meu convívio familiar, minha vida conjugal. Na minha vida, até mesmo, meu filho me trouxe até mais saúde do que eu já tinha, e digamos que eu não estava com tanto, né? Mas ele me trouxe uma saúde. Mas eu gostaria que o senhor abordasse a questão daquelas famílias que tendem a usar o DIU, pílula anticoncepcional, a camisinha, como que impedindo dessa criança vir ao mundo. É a questão da fertilidade, que eu sempre jogo para o lado da fertilidade. Por exemplo, o anticoncepcional, a pílula mesmo, ela não vai ajudar a fertilidade. Muita gente pensa que por anos usando, o ovário estaria quietinho, preservado. Não. Na verdade, vai sendo, o anticoncepcional, por exemplo, a pílula, ele vai diminuindo os folículos, diminuindo o volume do ovário, diminuindo alguns hormônios que vão prejudicar a fertilidade. E, por exemplo, a gravidez em si, aí sim ela vai ajudar, principalmente nessas duas doenças que a gente falou, da endometriose e dos ovários policísticos, porque de fato vai dar uma pausa na função ovariana e aí sim vai ser uma proteção, não só desinflamando, mas também protegendo de outros tipos de doenças. Por exemplo, a gravidez em si, ela diminui a chance do câncer de mama, então protege do câncer de mama, protege de câncer endometrial. Então, é um fator protetivo, né, para a mulher. E aí, muitas vezes, o que entra nesse medo das mulheres, dos casais, nem é tanto o fato de querer ou não usar algum método, mas é a mentalidade contraceptiva que está arraigada de achar que muitas vezes o filho vai ser um problema. Eu acho engraçado uma história que quando eu comecei a trabalhar com métodos naturais, eu tentava estimular a mulher a fazer os métodos naturais, que realmente, para mim, depois a gente vai falar um pouquinho dos métodos, mas são a função principal é avaliar a saúde da fertilidade, a saúde reprodutiva da mulher. Mas teve uma mulher especificamente, eu lembro que eu falei que não seria interessante que ela usasse pílula anticoncepcional, porque eu sabia que a mãe dela tinha um câncer de mama e que ela tinha uma predisposição, de fato, a ter, né? Então, quer dizer, ela estava correndo um risco. E ela falou para mim, mas câncer a gente trata, filho não. Então, assim, foi muito forte para mim. Ela comparou a ter um filho com câncer. Então eu falei, olha o tamanho que é esse mal da mentalidade contraceptiva que está nos casais. Meu Deus, eu gostaria que o senhor já entrasse então nessa questão do método natural, né? Para aquela mulher que, por exemplo, quer engravidar, está tentando e não consegue, né? Ela já fez absolutamente tudo, mas ela não conhece o método natural. Ela não sabe nem mesmo que existe a possibilidade de você fazer anotações e ter aquele dia melhor, adequado para tentar se ter um filho. O senhor pode abordar um pouco sobre isso agora? Eu estava até querendo fazer um gancho com a síndrome dos ovários policísticos que a gente estava falando. Também uma paciente que, desde quando eu comecei a mexer com o método natural, ela veio para mim querendo engravidar, mas com SOP. Então, ela estava usando o anticoncepcional e querendo engravidar. Mas eu perguntei, mas como você quer engravidar usando? Aí ela falou, mas eu tenho ovário policístico, então eu preciso usar para tratar. Falei, gente, mas não fecha a conta, né? A falta de informação. Então, quer dizer, precisamos tratar e a gente tratou os ovários dela e, de fato, ela conseguiu engravidar. Então, esse desconhecimento, né, é importante a gente elucidar para tratar corretamente. Mas o método natural, ele é uma ajuda fundamental
para os casais conseguirem engravidar com mais facilidade. Tem muito casal que utiliza os dias errados para, para utilizar, né, na relação sexual. E tem uma colega ginecologista, especificamente eu orientei porque, infelizmente, ela não sabia nem determinar quando ela estava ovulando. E aí eu orientei ela, falei assim, olha, o período fértil seu provavelmente, ensinando da maneira rápida o método natural. E ela, um mês ela conseguiu engravidar. Então, o método natural, quem utiliza, a gente considera que tem 40% mais chance de conseguir engravidar. Então, é 40% mais fácil conseguir engravidar, só mesmo pela identificação do ápice, identificação do dia da ovulação. E agora, para aquelas famílias que precisam espaçar, ali está no momento de doença familiar ou talvez uma crise financeira, não no sentido assim de quase miséria mesmo, tá, gente? Para ser um fato grave, né? Você tem que estar ali num ponto em que você está quase passando fome. Ou tem uma questão psicológica e precisa fazer aquele espaçamento, né? Dentre tantos outros que pode ser casos graves. Qual que seria o método adequado? Porque hoje a sociedade ela vai pelo contraceptivo, ela vai colocar um DIU, ela vai usar camisinha, ela coito interrompida, enfim. Quais seriam o mais indicado e por que esses não seriam? Já estou respondendo, esses não seriam. Quais são os malefícios desses? Então, o método natural, especificamente eu cito 2 que eu acho que tem mais estudos, que tem um conhecimento e tem instrutores para orientar, que são o método de ovulação Billings e o que eu trabalho, que é o Creighton Model Fertility Care System. Então, tem um nome grande, né? Mas, enfim, a gente muitas vezes fala Fertility Care. Então, tem o MOB, método de ovulação Billings, e o Fertility Care. Então, são métodos confiáveis, que têm a mesma eficácia do uso do anticoncepcional. Então, ele chega a 97% de eficácia, só que eles dependem de um aprendizado correto. E isso depende de uma instrutora capacitada ou um instrutor capacitado para ensinar a mulher a aprender esses detalhes do ciclo menstrual. Agora, o método artificial que você estava falando, tanto o DIU e outros, tem uma infinidade, eu nunca prescrevo. Pelos malefícios que a gente sabe que tem. E quais são esses malefícios? Então, por exemplo, a gente poderia ficar 1 hora falando dos malefícios aqui, mas, por exemplo, é engraçado que uma menina que chega para a primeira consulta do ginecologista, muitas vezes com 13 anos, a maioria das vezes ela já sai com a prescrição do anticoncepcional. Ou pela acne, que às vezes incomoda. Eu ia falar, às vezes é tratamento de pele, gente, acne. Mas, enfim, eu quero até perguntar para você que está em casa, mulher. Você lembra na adolescência, se você passou por essa consulta, se o médico fez uma pesquisa de trombofilias? Né? Se pesquisou se você tem riscos de ter algum evento tromboembólico ou se tem algum risco relacionado a câncer familiar? Na maioria das vezes não pesquisou. Não. E por trabalhar com método natural, eu recebo pacientes que querem usar o método natural, mas aquelas que não podem usar método artificial. Então, eu tenho pacientes de 20 anos que com 16 sofreram uma trombose cerebral. Nossa. Eu tenho pacientes que tiveram que tirar parte do fígado por conta do anticoncepcional. Então, eu recebo muitas histórias dessas. E eu perguntei para essa, principalmente essa de 20 anos, você voltou para a sua ginecologista para falar o que te aconteceu? Porque muitas vezes não chega para o ginecologista esses efeitos colaterais. Porque ela vai para o hematologista, ela vai para o neurologista e não volta para contar. Falou, olha, aconteceu isso comigo. E tem, lá em Goiânia, por exemplo, tem um centro de reabilitação que tem muitos casos de meninas novas com sequelas de anticoncepcional, né? Tiveram AVC, tiveram trombose. Então, tem efeitos muito ruins, muito negativos que podem acontecer. Agora vamos para uma parte assim, mais pensando no casal católico consciente da importância que é cuidar da saúde da mulher, mas também ali do amor conjugal e que precisa fazer esse espaçamento, né? Vai se utilizar um método natural. Porém, num determinado momento, vai ali o tempo de abstinência e começa a acrescentar, por exemplo, o coito interrompido, né? Falando agora um pouco da moral da Igreja Católica, o que o senhor pode orientar sobre a luz da fé em relação a esses casais que, aparentemente, eles têm uma impressão assim, eu estou fazendo tudo certo, eu estou usando o método natural.
Mas, e não vê, por exemplo, o coito interrompido como um pecado. O senhor poderia explicar um pouco com a doutrina que o senhor também tem como um bom católico? Primeiro, a gente tem que saber a função do sexo, né? A função unitiva e procriativa. Então, se você faz coito interrompido ou utiliza uma camisinha, realmente você não está permitindo que tenha a função unitiva do casal. É preciso ter troca de fluido, é preciso ter esse contato íntimo do casal, até mesmo para ter uma gestação mais tranquila. Então, tem um estudo mostrando que casais que utilizam camisinha desde o início do casamento, eles, na primeira gravidez, têm mais chance de desenvolver pré-eclâmpsia. Muitas vezes a mãe reconhece esse embrião como um corpo estranho, porque ela não foi dessensibilizada previamente com as células do marido. Então, quer dizer, não vou ler, muitas vezes, quando eu falo para os pacientes, eu não jogo mais pela questão moral. Muitas vezes a questão biológica é tão evidente, né, que eu falo, olha, a nossa igreja é sábia, né, para falar o que é melhor para o casal. Então, tem esses detalhes que eu sempre gosto de falar. Por exemplo, o coito interrompido. Para mim, para a mulher, realmente é péssimo. Muitas vezes, o que acontece? Ela não vai ter o prazer que ela teria numa relação completa e muitas vezes pode gerar até dores pélvicas crônicas nela. Então, quer dizer, para a saúde feminina, não é bom. Aí, os casais que se recorrem, né, enfim, a esses métodos, o que acontece? Muitas vezes não têm confiança no método. Por isso que é importante que o médico tenha a noção de corrigir o que está saindo, o que está desviando do método natural. Porque o método é seguro, ele precisa, como eu falei, de um instrutor para ensinar, mas o que sai da normalidade, o médico, enfim, eu tenho a capacidade de orientar. Muitas vezes é excesso de muco, que deixa a mulher insegura, ou irregularidades, até mesmo dos ovários policísticos, da endometriose. Então, tem situações da mulher, alterações hormonais, que às vezes deixam ela insegura do método. Mas aí que entra, da maneira, enfim, que a mulher está fazendo o método natural, a saúde dela fica exposta. Então, a gente vê se está saindo da normalidade, algum problema hormonal tem, que precisa ser solucionado. O senhor, como médico, pai, esposo, qual a orientação que o senhor dá para os homens, né? Que muitas vezes desconsideram um pouco, que às vezes tem muitas seguidoras que vêm até mim, que elas querem parar de usar os métodos artificiais, elas querem passar a usar os métodos naturais porque elas realmente têm muitas sequelas e elas sentem mesmo o impacto disso, mas o marido não quer. O marido é fechado porque não quer ter filho e pronto, acabou. E não pensa nessa série de consequências e sequelas, até mesmo pode ser a perda da esposa. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma palavra assim, de luz mesmo para esses homens. Mas até mesmo a questão fisiológica eu entraria para explicar. Por exemplo, a mulher que está usando anticoncepcional, a pílula, por exemplo, ela até fica menos atrativa ao esposo. Então, muitas vezes, o casal vai achar que até vai ter mais relações, uma frequência maior, mas não tem. Porque até entra bloqueando os feromônios femininos, então ela fica menos atrativa. O sexo realmente fica melhor com o método natural, sem a pílula anticoncepcional, porque a mulher, ela tem uma reação mais adequada de lubrificação e de orgasmo. E, consequentemente, vai estar disposta e aberta a ter mais relações. Então, o homem, ele percebe a diferença na mulher também, né? Agora, se for por outras questões, aí o casal tem que decidir em conjunto se, de fato, eles estão se sentindo seguros com o método. Se não se sentir seguro com o método, tem outro método que pode ser utilizado, mas natural mesmo. Então, tem pacientes que utilizam tabelinha. Não, tabelinha para mim não é método natural. Tem muita falha, tem muito erro. Por isso que é importante a função do instrutor, para mostrar também, porque o marido é chamado para participar nesse ensinamento do ciclo menstrual. Então, o marido participa ativamente na identificação do ápice. Ele vai saber, olha, realmente agora, se eu tiver relação, vai gerar uma vida. Agora não, está no período de infertilidade. Então, ele já sabe que não tem problema, nesse caso que eles estão espaçando uma gestação.
Então, quero reafirmar para você, telespectador, o que o doutor Eduardo explicou, método natural, né, que é essa anotação, autoobservação para encontrar a fertilidade, a saúde, né, da fertilidade da mulher. Para isso, precisa-se de um instrutor, ali, que é especialista na área para poder ajudar aquele casal, no caso especificamente a mulher, a se auto-observar. Vou trazer um instrutor aqui no nosso programa para ajudar você. Aqui era para você despertar a sua consciência, entender que a tabelinha não é no método natural, entender os malefícios dos métodos artificiais e a importância que é você viver a relação sexual de forma como Deus pensou e criou para os casais, tá bom? Doutor Eduardo, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigado. Prazer, pode chamar quantas vezes quiser. Ai, eu vou, viu? Vou aproveitar, uma hora eu vou chamar ele com a esposa, a Tami também trabalha com ele nessa parte de NAPRO. Eles têm muito conhecimento, vai ajudar muito a todos nós telespectadores em relação à saúde da mulher, à saúde do casal e ao cuidado com a chegada dos filhos, tá bom? Obrigada para você que esteve conosco até aqui. O programa chega no final, mas eu espero por você no nosso próximo encontro.